Amanhã vai chover ou tá chegando uma frente fria? Esse final de semana vai ser de calor? Como é que os meteorologistas preveem, né, essas mudanças do clima e qual a influência disso na nossa vida, né? Nesse vídeo, nessa aula hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como os meteorologistas, então, conseguem prever as mudanças do tempo. Me acompanha aí. Pois bem, meu povo e minha pova, espero que estejam tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças das estações do ano e, por consequência, as mudanças que ocorrem no clima, né? Além dessas mudanças, a gente vai falar um pouco sobre como que os meteorologistas eles são capazes de prever as mudanças no tempo. É claro que eles analisam uma série de padrões, né? E a partir desses padrões eles fazem uma previsão, o que pode se concretizar ou não. Mas a gente sabe que na maioria das vezes eles acertam, né? Às vezes tem ali um desvio de tempo, né? Demora um pouco mais, demora um pouco menos, vem de um jeito um pouquinho diferente do que eles previram, mas o fato é que eles fazem boas previsões, ok? Pois bem, lindões, antes de mais nada, nós precisamos lembrar que o nosso planeta Terra ele gira ao redor do Sol em um movimento chamado de translação, né? Isso a gente já falou na videoaula passada. E conforme ele vai girando ao redor do Sol, né? Então o Sol está no centro do sistema solar e a Terra vai girando ao redor do Sol, a quantidade de energia solar que o Sol recebe ao longo dessa viagem que ele faz, né, ao redor do Sol, vai mudando. E por que vai mudando? Porque presta atenção, gente. Esse aqui é o planeta Terra, ok? Existe uma linha imaginária aqui, essa linha de azul que vem do norte, do sul, né? Ao contrário, e que faz com que uma época do ano uma parte da Terra receba mais energia solar e outra época do ano receba menos. Então percebe que essa aqui é a sombra, tá? Onde a energia solar ela não está batendo e a gente consegue perceber o campo de ação da energia solar. A linha vermelha aqui no meio do globo da Terra é outra linha imaginária chamada de linha do Equador. E as linhas verdes, em cima o Trópico de Capricórnio e embaixo o Trópico, ou ao contrário, perdão. Em cima é o Trópico de Câncer e aqui embaixo é o Trópico de Capricórnio, tá? Não percebam, gente, que olhando essa linha vermelha, que é a linha do Equador, em direção ao norte, a quantidade de energia que a Terra recebe do Sol é muito maior do que a quantidade de energia que a Terra recebe aqui no sul, né? Então, se aqui na parte de cima tem muito mais energia solar, significa que no norte eles estão vivendo o verão. E se lá no norte, né? Então aqui a gente observa no mapa, que é metade para cima da África, né? Toda essa região da África, aqui onde eu estou passando o mouse, ó, Oriente Médio, aqui a Ásia, essa parte aqui toda da Europa, né? Onde fica aqui, ó, no cantinho Portugal, fica Espanha, né? A Itália aqui embaixo, França, aqui as ilhas que compõem o Reino Unido, né? Que é Inglaterra, Irlanda, Escócia e por aí vai. Ou seja, a Europa, de modo geral, está toda aqui. Então percebam que eles estão recebendo muita energia solar, portanto, verão. Aqui embaixo, onde nós vamos encontrar uma parte da África, e olhando aqui no escuro, né, o nosso país, o Brasil, recebe pouca energia solar, portanto é inverno, ok? E assim, gente, as estações do ano, elas são marcadas pelos dias mais longos e mais curtos, quando é verão e quando é inverno. Então, o dia mais longo do ano marca o início do verão. Ah, professor, o dia ele tem mais horas? Não, gente. O dia continua tendo 24 horas. A questão é que a quantidade de luz, de energia solar no solstício de verão, ou seja, no primeiro dia do verão, é muito maior. Tá? Então tem muito mais horas de sol, então amanhece muito cedo e anoitece bem tarde. Então esse dia que é o mais longo do ano é o solstício de verão, tá? Solstício de verão.
E o solstício de inverno é para onde o dia está mais curtinho, então é o dia que tem menos horas de luz solar do ano inteiro. Então, ó, quando eu tenho verão no hemisfério norte, eu tenho solstício de verão no hemisfério norte. Se no hemisfério norte é solstício de verão, no hemisfério sul é solstício de inverno. Que nome difícil, professor, solstício, mas é isso mesmo. E quando o solstício de verão está no sul, presta atenção aqui nessa imagem, então o sul, onde está aqui o Brasil, tem muito mais energia solar do que o norte. Então no sul é solstício de verão e no norte é o solstício de inverno. E essas estações, gente, elas trocam de lado a cada 6 meses, né? Então, por exemplo, nós estamos agora, vamos supor que nós estivéssemos no dia 25 de julho, né? 25 de julho. 25 de julho é o começo, são os primeiros dias do inverno aqui no Brasil. Mas são os primeiros dias de verão lá na Itália, por exemplo, tá? Então percebam que inverte. Quando chega em dezembro aqui no Brasil, né, mais ou menos dia 22, 23 de dezembro, é quando nós temos o primeiro dia do verão, o dia mais longo do hemisfério sul. E, por consequência, vai ser o dia mais curtinho lá no hemisfério norte, tá? Onde, por exemplo, como eu disse, está a Itália, tá bom? Então, quando de um lado, no sul, é verão, no norte é inverno e depois troca de lado depois de 6 meses, tá bom? Bom, gente, os dias mais longos e os mais curtos do ano são chamados de solstícios. Solstício de verão, o dia mais longo, solstício de inverno, o dia mais curtinho. No entanto, o início da primavera e o início do outono são marcados por um dia onde a quantidade de energia solar recebida e a quantidade de energia solar, a ausência da energia solar, ou seja, o dia e a noite, tem exatamente 12 horas. Então, quando esse dia chega, quando o dia tem exatamente 12 horas, nós estamos falando do equinócio, tá? Então, será o equinócio de primavera no norte, por exemplo, e equinócio de outono no sul. É sempre um contrário do outro, tá? E é assim, quando que é primavera, quando que é outono? Quando uma região está saindo do inverno, ele entra na primavera, ou seja, os dias estão ficando cada vez mais longos. Quando uma região sai do verão e os dias vão ficando mais curtos, e começa então o outono, tá? Então os dias que têm a mesma quantidade de luz de dia e a mesma quantidade de ausência de luz à noite, ou seja, 12 horas, nós chamamos de equinócios, tá? Enquanto no norte for primavera, no sul é outono. Depois de 6 meses, isso inverte. Ou seja, a cada 3 meses nós temos uma ocorrência, né? Então, por exemplo, no dia em dezembro, mais ou menos dia 22, 23... Meu celular atrapalhando a aula, obrigado. Então, por exemplo, em dezembro, começa o verão. Passa 3 meses, mais ou menos lá em março, começa o outono. Isso aqui no Brasil, tá? Passa mais ou menos 3 meses, né? Março, abril, maio, junho. Abril, maio, junho. Lá em junho começa então o inverno. Julho, agosto, setembro. Em setembro começa, portanto, a primavera. Outubro, novembro, dezembro. Em dezembro começa de novo o verão. Tá bom? Pois bem, gente. E é óbvio, então, que esse eixo da Terra, essa viagem que ele faz de translação ao redor do Sol, faz com que a quantidade de energia solar mude, como a gente já viu, mudando então as estações do ano, provocando verão, inverno, primavera, outono. Mas não só isso. Antes de ficar essa imagem aqui, eu vou voltar um pouquinho. Percebam, meus lindões, que essa região aqui, ó, do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, não importa qual época do ano, então aqui, ó, quando é verão no norte, e aqui desse lado quando é inverno no norte. Essa região perto da linha vermelha, que é a linha do Equador,
sempre vai receber uma grande quantidade de luz solar, não importa qual seja a época do ano. Tanto que na região norte do Brasil, a gente não tem exatamente as 4 estações do ano. A gente tem 2, que é uma estação que chove um pouco mais, na verdade chove bastante, né? E a outra estação que chove um pouco menos, né? A Amazônia fica nessa região, uma região extremamente úmida, tá? E preste atenção aqui, esse mapa ele é muito bacana, por quê? Esse mapa mostra para nós a quantidade de energia solar que chega no chão, no solo, tá? Então percebam que a linha aqui no meio, então essa linha retinha aqui no meio, ó, que passa pelo Brasil, África, o norte da Oceania, né? Oceania onde fica a Austrália e tal. Aqui é tudo amarelo e tem algumas partes em laranja e até em vermelho. Quando a gente migra para o norte ou para o sul, essas cores vão mudando, né? Então vão ficando verde, vão ficando azuladas, significa que tem menos energia solar ao longo do ano. Isso, de novo, por causa da inclinação da Terra, tá? Que está girando ao redor do Sol. Ah, professor, mas é estranho porque tem umas regiões aqui de amarelo que ficam bem no centro e tem umas regiões vermelhas que ficam acima do centro. Por que isso acontece? Meus lindões, isso acontece em virtude da quantidade de vegetação no local, né? Os locais onde existe uma quantidade maior de vegetação vai produzir mais umidade. Essa umidade forma as nuvens e as nuvens filtram ou refletem de volta para o universo, de volta para o espaço, uma grande parte da energia solar, fazendo com que essa região receba um pouco menos de energia solar, o que é ótimo, porque aí impede de formar regiões de muito calor, tá? Agora, se essa região ela é de deserto, né? Ela obviamente vai ter menos umidade, se tem menos umidade, recebe mais energia solar, e se recebe mais energia solar, é muito mais quente, tá? Então percebam que essa região aqui no Brasil em amarelo, que está bem no meio lá da linha do Equador, ó, onde existem regiões que são laranja, tá vendo? Ó? Laranja, laranja, laranja. Aqui é amarelo, por quê? Como a floresta amazônica ela é muito grande, ela produz muita umidade, muita nuvem, essa umidade consegue devolver para o espaço grande parte da energia solar. Lá é quente, tá? Mas não chega perto, por exemplo, dessa região aqui da África. Uma vez eu estava lendo um artigo que fala que essa região da África, né, essas regiões, na verdade, mais quentes do país, em algumas épocas, passam dos 50 graus, né? Beiram os 60 graus durante o dia. É muito calor, gente. O Brasil tem dias muito quentes, né, que passa ali dos 40 e tal, mas se a gente falar de 60 graus, é muito, mas muito mais quente. Isso porque toda essa região aqui da África é de deserto, né? Tô vendo aqui, ó, na região sul da América, do Sul, né? Tá laranjinha, porque aqui nós temos um deserto. Aqui na região nordeste do Brasil, vê que tá laranjinha, é uma região seca do Brasil. Aqui essa região, ó, tá perto da Guiana ali, do Haiti, laranja. Olha que bacana aqui, ó, o México. O México já tá quase lá, ó, no trópico de Capricórnio, de Câncer, perdão. Né? Tá aqui pertinho do trópico de Câncer e mesmo assim tem uma área vermelha, né? Laranja escuro. Por quê? É uma região de deserto. Se é deserto, recebe muita energia solar. É uma região muito, muito, muito quente. Olha o centro da Austrália, né? O sul da África do Sul, tá? São mais quentes que o Brasil. Ok, gente? Então, preservar as florestas é extremamente importante para controlar o clima no mundo, para garantir chuvas no mundo inteiro, né? E impedir a formação de desertos. Como a gente vê aqui, o Brasil, que tem a floresta amazônica, que é a maior floresta do mundo, consegue, em cima da Amazônia, ter um clima muito mais ameno, mais gostoso, digamos assim, do que nas outras regiões onde é de deserto, tá bom? Pois bem, a meteorologia, meus lindões, é uma ciência, tá? Que vai estudar essas mudanças, essas variações que ocorrem no clima. Então eles vão considerar uma série de informações para que eles possam prever quando vai chover, quando vai fazer calor, quando vem onda de frio, tá? Então eles vão considerar a umidade do ambiente, a presença de vegetação,
As correntes de ar, né, que são os ventos, as massas de ar quente, massas de ar frio, corrente marítima, né, porque a mudança de temperatura do mar também vai influenciar no clima das regiões, quantidade de energia solar, onde está mais perto do equador, como eu disse, tem mais sol, onde está mais perto do polo tem menos sol, tá? Então a união de todos esses fatores faz com que existam padrões, né, que os meteorologistas conseguem estudar e a partir daí prever o tempo que vai ser amanhã, daqui 5 dias. Alguns modelos já conseguem prever até 15 dias, né? Claro que, como eu disse, pode ter alguns erros, mas consegue ter uma boa ideia, tá bom? Isso é muito importante, gente, prever essas mudanças no tempo. Tá, professor, você falou aí da inclinação da Terra, o que é a meteorologia, mas como afinal eles preveem a mudança do tempo? Gente, quando vocês assistem, quem tiver curiosidade de acompanhar o jornal, quando chegar na parte da previsão do tempo, a meteorologista, lá a moça do tempo, na verdade nem sempre ela é meteorologista, ela vai falar, essa massa de ar quente que está fazendo com que não forme nuvens de chuva, não sei o que, ocorre em virtude de uma massa, uma região de alta pressão atmosférica. Em resumo, gente, alta pressão atmosférica é mais ou menos assim, quando eu tenho ventos que vêm de cima para baixo, tá? Esses ventos eles fazem esse movimento aqui e eles empurram para longe de nós a umidade. Se eles empurram para longe de nós a umidade, não forma nuvem de chuva, portanto os dias são mais quentes ou mais ensolarados, tá? Quando chega uma massa de ar, essa massa de ar ela vai empurrar aquela região de alta pressão e ela vai mudar de lugar, porque a gente está falando de vento. Então, onde tinha aquela alta pressão atmosférica jogando para longe, né, a umidade vai dar espaço a uma área de baixa pressão, ou seja, diferente da alta que está empurrando para longe a umidade e não deixando formar nuvem de chuvas, deixando o dia muito ensolarado e muito quente às vezes, a baixa pressão é o contrário. Desse lado aqui, vocês vão ver, né? Então, tem uma alta aqui, outra alta aqui, que está empurrando, né, para cá, para o meio, aquela umidade que ela arrancou dos outros lugares. Aqui onde eu estou forma uma região de baixa pressão, então aquela umidade vem, sobe, vai subindo e formando as nuvens, tá, de chuvas. Então, percebam aí, concentra a umidade, ajuda a formar nuvens e favorece a chuva, tá? Então, onde eu consigo ver formação de nuvens, significa, então você olha lá no horizonte, o céu está azulzinho, mas lá ao longe tem uma nuvem grandona. O resto está tudo azul, mas naquela região tem uma nuvem. Ali é uma região de baixa pressão atmosférica, dá para ver. Onde está limpinho o céu, ali é uma região de alta pressão, porque não deixa formar nuvem de chuva, tá bom? Então aí, ó, outra imagem, aí tem os nomezinhos, convergência, superior, inferior, mas na verdade traz para nós uma representação gráfica do que eu acabei de falar, né? Então, olha só, a alta pressão, então tá vindo aqui a corrente de ar, ela desce e empurra, ó. Tá ventando, tá vendo? Esses ventos, eles levam para longe a umidade do ar e percebam que aqui não tem nuvem nenhuma. Já na região de baixa pressão atmosférica é o contrário. Então o vento está chegando na nossa direção, né, dos dois lados, e ele vai, ó, levantando para o céu a umidade. À medida que a umidade vai subindo, vai formando nuvens de chuva, tá bom? Próximo passo, gente. Sabe quando a gente ouve lá na televisão, uma massa de ar polar vai mudar o tempo em São Paulo amanhã, né? E antes dessa mudança de tempo, a gente costuma perceber muito vento e às vezes muito calor, aquele vento quente. Por quê? Graças a essas células de Farrell e de Hadley, tá? Então tem aqui um desenho. Tá girando por quê? A região de polo é muito fria. E aí, conforme essa massa de ar polar ela vai ganhando força, ela vai aumentando de tamanho e vai empurrar a célula de Farrell, que vai empurrar a célula de Hadley. Depois, a célula de Hadley vai ganhando tamanho e vai devolver. Então, agora um fica mais forte, outra fica mais fraca, um vai empurrando o outro. E essa massa de ar polar que empurra a outra massa de ar quente, depois a massa de ar quente que, né, desloca a massa de ar polar, forma os ventos. Então, quando tem muita ventania, significa o quê? Que existem massas de ar empurrando uma a outra. Professor, mas é tudo ar, não devia se misturar?
Não, gente. Por quê? A massa de ar fria, ela tem mais massa, digamos assim, né? Ela é mais densa, digamos que ela tem mais matéria. Falando de um jeito bem bobo, tá? Até errado. Parece que tem mais ar, fica mais pesado. A massa de ar quente é uma massa um pouco mais leve, é menos densa, né? Mas digamos que tem um pouco menos de matéria, para entender um pouquinho melhor. E aí fica um empurrando o outro. Como os dois são diferentes, um é mais pesado, outro é mais levinho, eles acabam não se misturando, tá? É um empurrando o outro. Começou a ventania, você sabe agora que existe uma massa de ar empurrando a outra. Pode ser a fria empurrando a quente, e aí no dia seguinte, depois de uns 2 dias, chove e faz um pouco de frio, ou o contrário, tá frio, vem aquela ventania. O difícil, normalmente é mais comum que aconteça o vento depois vem o frio do que quando vem o calor em seguida, tá? Porque como a massa de ar quente ela é mais leve, ela geralmente não consegue empurrar a massa de ar polar. Ah, professor, se ela não consegue empurrar, por que que o frio vai embora? Porque ela está em movimento. Ela passou por ali, deu um oi e tchau. Fiz o que eu tinha que fazer. Ok? Então, massas de ar, tá? São essas massas que eu acabei de falar para vocês, que vai influenciar no clima, ok? Pus aí uma explicaçãozinha para quem quiser copiar, tá? E aí vai depender muito da região onde ela está. Então, se é uma região com bastante floresta, eu vou ter uma massa de ar úmida, tá? Se estiver perto da linha Equador, úmida e quente, ok? Se estiver perto do polo, é uma massa de ar que geralmente ela é seca e fria, tá bom? Formação de chuvas, então, como eu acabei de falar, vai depender de vários fatores. O primeiro deles, pressão atmosférica. Se é baixa pressão, favorece o acúmulo de umidade. Mas eu preciso estar perto de uma região úmida, com a presença de florestas, rios, do oceano. Se ali é uma região de deserto, não adianta eu ter uma baixa pressão atmosférica. Não tem umidade para formar nuvem de chuva, tá bom? Então precisa de umidade e de uma baixa pressão atmosférica, tá bom, gente? Até a poluição pode dificultar a chuva de formação de nuvem, tá? E aí, já que a gente falou da importância de preservar as florestas, vamos entender um pouquinho sobre os rios aéreos, né? Lindões, o rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água, ou seja, nenhum rio do mundo tem mais água do que o rio Amazonas aqui no Brasil, não só no Brasil, na América do Sul, né? Passa por vários países da América do Sul. Só que assim, a floresta amazônica, ela tem tanta umidade, né? Além da presença dos rios, ser uma região com bastante rios, a floresta amazônica ela é muito grande, apesar de ter sido muito desmatada, ela ainda é muito grande. E graças à umidade produzida pela floresta, existe uma quantidade muito grande de água, tá, no céu dessas regiões úmidas, e aí graças ao acúmulo dessa umidade, formam ali quantidades gigantescas de nuvens de chuva. Graças à ação daquelas massas de ar que eu falei para vocês, né, das células de Hadley, da célula polar, células de Farrell e tal, essa umidade ela é empurrada para outras regiões do mundo. Então aquela umidade formada em cima da floresta amazônica, ela pode alcançar países da Ásia, da Europa, né? Então viaja muitos e muitos quilômetros, tá? Por isso é muito importante preservar as florestas e é por isso que muitos países da Europa eles cobram, né, dos governos da América do Sul a preservação ambiental porque influencia no mundo inteiro, tá? E eles precisam da Amazônia, a verdade é essa, tá? Então aqui, ó, um esqueminha mostrando para nós os rios aéreos, tá? É o ciclo da água. Continuando, então tá aqui o mapinha para vocês. Então era isso para hoje, meus lindos, minhas lindas. Eu sei que tem muita informação, tá? Outra coisa é que eu falei tudo muito resumido, então quem tiver mais curiosidade pode me procurar, né? A gente tem os nossos grupos de Zap e podem pesquisar, óbvio. E é muito bacana saber dessas coisas, tá? Quem tiver mais curiosidade, pesquisa, tá? E tendo dúvidas, me procura, tá? É isso aí, fiquem em casa e se cuidem. Tchau.